Olá! Nessa aula de operações com vetores, nós vamos aprender a multiplicar um número real por um vetor. Então, para começar, você precisa de um vetor v diferente de zero, um vetor que não seja nulo, e também precisa de um número alfa diferente de zero. Esse alfa é um número real, beleza? Beleza. Você quer calcular o vetor w, que é o resultado da multiplicação do número alfa pelo vetor v. Na prática, o que essa operação faz? Bom, você começa com um vetor v. Se o alfa for maior do que 1, o que você faz é aumentar o comprimento do vetor v. Então, o resultado é um vetor alfa vezes v maior do que v. Se o alfa estiver entre 0 e 1, ou seja, se tiver módulo menor que 1 e for positivo, você diminui o comprimento do vetor v. E se o alfa for negativo, for menor do que 0, além de modificar o tamanho do vetor v, você também modifica o sentido desse vetor v. Então, quando você quiser calcular o módulo do vetor w, que é o módulo de alfa vezes v, é só você multiplicar o módulo de alfa pelo módulo do vetor v. A direção. Como fica a direção de alfa vezes v? Bom, essa direção é igual à direção de v, ou seja, alfa v e v são vetores paralelos. E o sentido? O sentido já tem alguns detalhes. Se o alfa for positivo, o sentido é o mesmo. Se o alfa for negativo, o sentido de alfa vezes v é oposto ao sentido de alfa vezes v. E se o alfa for positivo, é o mesmo de alfa vezes v. Se o alfa for igual a zero ou o próprio vetor v for igual a zero, o resultado é que alfa vezes v também é igual a zero, é igual ao vetor nulo. Existem algumas propriedades muito importantes da multiplicação de um número real por um vetor. A primeira propriedade é a seguinte: se você multiplica alfa vezes beta pelo vetor v, você encontra o mesmo resultado que você encontraria se multiplicasse alfa por beta vezes v. A segunda propriedade diz que se você pega alfa mais b, dois números reais, e multiplica pelo vetor v, é o mesmo que multiplicar alfa por v e somar ao resultado da multiplicação de beta por v. Lembrando que alfa e beta são números reais e são diferentes de zero. Então, a gente vai colocar um asterisco aqui para dizer que eles são diferentes de zero. A terceira propriedade diz que se você pegar um número real alfa e multiplicar a soma de dois vetores, por exemplo, u mais v, é o mesmo que multiplicar alfa por u e somar ao resultado da multiplicação de alfa por v. E a quarta propriedade diz que 1, que é um número real, vezes o vetor v, é o próprio vetor v. Lembra quando nós falamos sobre versores? Pois é, a gente vai voltar nesse assunto. Como que fica o versor do vetor v? Lembrando que o versor é um vetor unitário, você tem que fazer o seguinte: para calcular o vetor unitário do versor v, você multiplica esse vetor v por 1 sobre o módulo de v. Agora, esse vetor 1 sobre módulo de v vezes v é um vetor unitário. Então, vamos ver alguns exemplos. Imagine que v tem módulo igual a 5. O versor de v você vai encontrar fazendo 1 sobre 5, que é o módulo de v, vezes o próprio vetor v. Agora, faz de conta que esse vetor v tem módulo igual a 1/3.
O versor de V, que a gente está chamando de U, vai ser 1 sobre 1/3 vezes o vetor V, ou seja, 3 vezes o vetor V. Este é o versor de V, que nós chamamos de U. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.